Então, a Lizzy, ela hoje tem uma vida com Deus, o marido dela, eles têm vários, sabe, movimentos, falam de Jesus. Então, assim, amiga, sua vida, como a minha, ela foi muito transformada, né? Ela foi muito transformada, mudou demais, assim. E algo que eu tenho vivido ultimamente é algo muito forte com Deus, assim, porque é muito impressionante onde Deus nos coloca e as permissões que Ele tem na nossa vida, né? E Sim. por quê? Porque eu me questionei por muito tempo assim, Senhor, por que você me colocou naquele lugar? E aí eu questionava, será que foi o Senhor que me colocou? Ou será que eu que fui indo, né? A viver tudo aquilo? Mas eu creio que nada acontece sem a permissão de Deus e no fundo tudo tem um propósito, sabe? E hoje eu consigo aceitar melhor, eu consigo entender melhor e vejo assim o que Deus tem feito na minha vida diariamente e tudo também é fruto daquilo que eu vivi, né? E o que Ele tem feito, como Ele tem me transformado. Amém. E sabe uma coisa que eu acho muito importante a gente falar? Como foi pra você? Eu pensei muito nessa pergunta, que você, então, tinha uma vida muito exposta, lá, Panicast e tal. Como foi? As pessoas criticaram muito, amiga? As pessoas falaram muito dessa mudança de vida? Porque, por exemplo, eu recebo muita gente assim, mas eu queria mudar, mas eu não sei como, o que eu poderia fazer, mas as pessoas vão me criticar, eu não tenho credibilidade. Como foi isso pra você? Porque eu imagino que era uma vida muito exposta e foi muito transformada. Você recebeu muita crítica, muita gente falando? Ou não, pra você foi de boa, você tomou aquela decisão e foi e não tava nem aí? Amiga, foi um agir sobrenatural de Deus, assim. Eu não vou te dizer que eu não tomei decisão nenhuma. Eu creio que quem tomou decisão por mim foi Deus, sabe? Mas você precisou agir também, né? Tipo... Eu precisei agir, mas eu creio que o agir é de Deus. Eu creio que Ele coloca esse agir na nossa vida, né? Porque eu trabalhei no Pânico por uns 2-3 anos. Fui muito famosa, né? Muito famosa. Qual que era o seu apelido mesmo? Piu Piu. Piu Piu? Piu Piu. Por que era Piu Piu? Porque a primeira vez... Aquelas que nem faz ideia. Não faço. Eu não faço ideia. Porque o dia que eu cheguei na rádio, eu tava com uma camiseta amarela. E aí, eles são muito assim, né? Essa rista, assim. Muito humorista e tal. Piu, piu, porque eles não sabiam nem meu nome. Quando a gente entra na rádio, você não pode dar um piu, né? Você tem que ficar quieta, porque tá rolando ali e tal. Então, eu ficava quieta. Daí, eles queriam falar comigo, eles falavam, piu, piu ali, piu, piu. Eles colocaram esse apelido já no primeiro dia que eu fui. Então, quando eu entrei pra trabalhar na televisão, eles já me chamavam por piu, piu. Eles não me chamavam pelo meu nome, porque eu tava vestindo uma camiseta amarela no dia que eles me conheceram. Muito bom. Mas e aí? Daí você entrou lá... E aí entrei lá e assim, o elenco, né, o pessoal maravilhoso. Eu fiz um podcast esses dias com Bola e com Carioca e revivi, assim, muitas coisas, assim. Foi muito família, foi um momento muito importante na minha vida. Eu aprendi demais, mas eu também me expus demais, né? E, assim, isso tudo fez parte do personagem, fez parte daquilo que... E, assim, é até engraçado falar, sabe, Jessie, hoje, mas fez parte daquilo que Deus me permitiu viver. Porque eu creio que Deus nos mostra a direção, mas eu também creio que nós vamos, muitas vezes, indo pelo que o nosso coração acha que sabe, pelo que a gente acha que sabe fazer da nossa vida, e a gente vai tomando rumos errados, né? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado. No fundo, a gente sempre sabe. E assim, foi uma escola. O Pânico foi uma escola. O que eu fiz através da fama que eu adquiri é além do Pânico. Não tem nada a ver com o programa Pânico, entendeu? E sim com as decisões que eu tomei pra minha vida. Então, assim, é complicado lidar com a fama, sabe? Quem não tem uma cabeça, assim, preparada. E mesmo que tenha uma cabeça preparada, é muito, porque, assim, você fica muito famosa. Eu chegava nos lugares, todo mundo tirava foto comigo. Eu não podia ir na beira da praia, eu não podia ir no shopping, eu não ia no mercado, eu não ia em lugar nenhum. Meu Deus. Sabe? Era muito famosa. E, tipo, entrava praticamente em todos os lugares sendo convidada, sem ter que gastar, ganhava muita coisa. Então, a vida é muito transformada também, é muito louca. Quando eu digo transformada, assim, é muito diferente de uma vida habitual, você né? Você fica meio até, amiga, você fica meio perdida, assim, tipo, o que tá acontecendo? No início, sim. Depois você começa a ver uma realidade surreal, que não é uma realidade saudável. Faz com que você fique até meio alienada, não é? Porque o ego, o que é o ego? O ego vai só pra cabeça, né? Poxa, eu sou... Todo mundo me ama, todo mundo quer falar comigo, todo mundo me chama pros lugares. É muito bom pra autoestima, mas em compensação você tem que saber lidar muito bem com isso. Sim.
Sim. Então eu vivi isso, aí depois eu fui pra Fazenda, aí depois eu fui pra Ana Hickman, aí depois... Aí foi quando eu me converti. E quando eu me converti, não foi uma decisão assim, tipo, eu acho que eu vou na igreja e vou me converter. Não foi isso que aconteceu na minha vida. Como foi? Sabe? O que aconteceu real é... Um dia eu tava na estética, fazendo um tratamento estético, e eu recebi umas fotos no meu celular. E eu falei já disso poucas vezes, tá, Jess? Conta pra gente, você aqui do Jessica. E tinham sido expostas algumas fotos íntimas minhas. De 10 anos atrás. Não de 10 anos agora, de 10 anos daquela época atrás. Enquanto eu não tinha sido famosa, não tinha entrado no pânico, não existia esse crime de internet. Né? E assim, eu me permiti, na época, com o namoradinho... fazer fotos íntimas numa máquina fotográfica. Não era nem de celular. E eu achei que aquilo seria apagado na hora, e isso veio a público depois de muito tempo. E quando aconteceu isso, eu fiquei muito mal, assim, muito mal. Que talvez para algumas pessoas, enfim, isso seja... As pessoas olhem como foi um crime, tudo bem, e isso não pode acontecer. Pra mim, eu fui pro fundo do poço. Fundo do poço, não tinha mais coragem de sair na rua. E foi quando eu decidi... eu já tinha uma vida, tá? Assim, já ia na igreja, de vez em quando. Eu não aceitava a palavra realmente como ela era, porque ela me confrontava muito. Então, aquilo que era conveniente pra mim, eu aceitava. Sabe? Aquilo que me confrontava, aquilo que me fazia renunciar a algumas coisas, eu não queria aceitar. Uau! Então, eu não tinha conhecimento da palavra. Mas eu tinha algo que me aproximava de Deus. Sim. E na época eu frequentava o candomblé. E aí eu fui lá e pedi pra pessoa que dirigia lá pra fazer alguma coisa pra tampar os olhos das pessoas, porque eu não queria que mais ninguém visse aquilo. Caraca, menina. Que tinha sido exposto, sabe? E olha a doideira, assim. Olha que doideira. Eu tava tão louca, tão doida, que eu acreditava que ele ia fazer alguma coisa que as pessoas não iam mais ver. Tipo, sei lá, ia sumir, desaparecer da internet. Sumir, desaparecer. Não, eu fiquei louca, eu fiquei doida, eu fiquei péssima, eu fiquei muito mal, eu tive vontade de tirar minha vida. Meu Deus. Sabe? Porque eu tinha vergonha do meu porteiro, eu tinha vergonha de sair na rua, eu achava que todo mundo tava vendo. Foi horrível. Todo mundo ia te julgar. Foi um transtorno, eu fiquei transtornada. Caramba. E aí, quando eu cheguei lá e conversei com a pessoa, ao mesmo tempo, eu tinha uma amiga minha que era evangélica, né, que era cristã e que me falava muito da palavra, e eu troquei essa ideia com ele e falei, eu tenho uma amiga minha que ela vive me falando isso, e daí ele pegou e falou assim, olha, a gente nem mexe com os evangélicos, porque eles são protegidos, né, e aí quando eu ouvi isso, eu falei, eu quero essa proteção. Eu quero isso, na verdade, eu não quero ficar recorrendo a homens pra algo mudar na minha vida. Uau. Foi isso que eu tive na hora, sabe? Eu não quero recorrer. E assim, eu não quero julgar ninguém, nada. Mas esse foi o sentimento que eu tive na hora, sabe? E eu saí de lá sem fazer nada. Sem fazer o que eu tinha ido fazer. Simplesmente eu falei, desisto, agora é com Deus. E chamei um pastor e uma missionária para orar em casa, para começar a orar na minha casa e fazer quarta-feiras de orações, né? A gente escolheu a quarta-feira. E eles começaram a orar na minha casa e eu me converti e a minha vida foi transformada. Então, assim, não foi algo que eu decidi, do dia pra noite. Foi sendo transformada. Quando eu chamei o pastor e a missionária para orar na minha casa, eu queria oração. Apenas isso. Porque eu não sabia profundamente da palavra. Eu queria que alguém orasse por mim, eu queria ter paz e eu queria me conectar com Deus e a minha vida foi transformada. Uau! E tem sido transformada ainda. Então, assim, algo que você me perguntou e que eu vejo, assim, as pessoas falarem, gente, quando eu me converti, eu perdi muitos amigos. E você sabe, amiga, que eu ganhei muitos amigos. Eu sabia que comigo foi assim também?